Olá, vou estar iniciando agora esse vídeo. É sobre o método de estudo bíblico. Ele é um complemento aos vídeos que eu fiz sobre o método de estudo bíblico, né? De como você estudar a Bíblia, do que você, do, como você absorver o conteúdo que está nela, né? Como você tentar compreender a Bíblia, de utilizar, né, as ferramentas para estudar a Bíblia. Então, esse aqui é um complemento aos dois vídeos anteriores que eu fiz sobre o método de estudo bíblico, né? Que nos vídeos anteriores falam um pouco sobre a OICA, né? São os elementos que você vai fazer, que você está presente, que nesse método que você vai pegar a Bíblia, vai observar, vai interpretar, vai correlacionar e vai aplicar. Então, esse aqui é um complemento a esse método de estudo da Bíblia, né? Então, tem os aspectos, esse vídeo fala sobre o contexto histórico, político, religioso e cultural. Então, como você estudar, né, esses aspectos histórico, político, religioso e cultural, que também faz parte do estudo. Você analisar isso, porque a Bíblia ela não foi escrita agora, né? Ela foi escrita há mais de 2000 anos atrás, em outro contexto, em outra situação, outra cultura, outra forma de política, outras. Então, você vai poder analisar, junto com essas perguntas, né, um pouco da Bíblia, poder extrair informações da Bíblia, né? Então, você vai analisar o contexto geográfico. Aí, aqui tem algumas perguntas que você vai responder na medida que você vai lendo, né? Você escolhe um texto, você seleciona um texto da Bíblia, um texto que você queira estudar, um texto que tenha chamado a sua atenção. Escolha o livro da Bíblia e o assunto. Determine um lugar bíblico que irá estudar, ou seja, o lugar bíblico é o país, ou a região, ou a cidade, ou o povoado, ou o lugarejo. Você vai. Aí a gente vai analisar primeiro os aspectos geográficos, né? Os aspectos de povo, de lugar, como era o lugar. Então, determine o lugar bíblico que irá estudar, a cidade, a nação, o país. Que tipo de lugar era? Onde se localizava? O que significa seu nome? Por que foi chamada assim? Alguma característica ou fato importante do passado ou futuro está ligado a esse lugar? Há alguma profecia que se cumpriu ou irá se cumprir sobre este lugar? Qual era o tipo de solo encontrado? Como era o clima? Quais as principais montanhas, montes, mares, lagos, rios, pontos de referência, fronteiras de países ou cidades vizinhos? Qual o tamanho da cidade e que país ocupa aquela área hoje? Então é importante você fazer um levantamento desses dados, né? Quando você estiver lendo sua Bíblia, você também pode pesquisar em outros livros, em livros, em manuais bíblicos, livros que falam sobre a cultura, sobre a história da Bíblia, sobre a história dos povos. Então você reunir essas informações para poder expandir o seu conhecimento, né? Expandir a sua compreensão do que de fato acontecia nos tempos bíblicos, do que acontecia com a nação de Israel, com determinada pessoa, determinado povo naquele tempo, né? Então isso aí ajuda muito a você expandir a sua visão, expandir a sua mente, né? Você chegar a uma interpretação mais correta, né, daquele tempo, né? Como as pessoas agiam, como as pessoas viviam, como era o lugar, como era o clima, o que é que elas faziam, para elas você fazer um levantamento dessas informações para ver o porquê das ações que elas tomaram, do porquê do que foi dito, do porquê que elas fizeram isso ou aquilo, né? Então é importante você vai anotando no seu caderno, você pega um caderno de estudo e vai anotando isso. Tem essas informações, tem Bíblias de estudo, né, nos comentários, no rodapé da Bíblia, e tem também alguns livros que falam sobre história, a história de Israel, a história sobre o Império Romano, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, né? Então você vai se cercando de conhecimento, né, para a gente entender o que se passava naquele tempo, para as pessoas agirem de tal forma. Aí tem o aspecto cultural, né? O aspecto cultural, aí eu selecionei aqui, pesquisei em vários livros, selecionei algumas perguntas que me chamaram mais atenção, né?
alguns aspectos que me chamaram mais atenção para eu poder entender a Bíblia. Qual o estilo de vida da região escolhida e em qual época. Então você vai selecionar a época que você, vamos para o Antigo Testamento, Novo Testamento, qual época, qual o estilo de vida que estava presente naquela religião. Então você vai fazer um levantamento, os tipos de roupas que as pessoas usavam, a profissão que elas tinham, qual era as profissões mais conhecidas que havia naquele tempo, a questão da música também é interessante, né? Os modos e os costumes, como era, assim, fazer um levantamento geral, a vida familiar, o idioma que era falado, as cerimônias religiosas, o entretenimento, as falsas crenças e religiões da época. É interessante saber também, né, a arte e estilo arquitetônico das casas e objetos, assim, como as pessoas viviam, né? Os tipos de casas, se elas eram casas simples ou casas luxuosas, objetos, as festas e celebrações nacionais, a agricultura, as comidas e as bebidas, né? O que comiam, que bebiam, assim, saber de uma forma geral, não precisa de muitos detalhes, não precisa de uma busca minuciosa ali. Você pode encontrar algumas dessas coisas, a maioria dessas informações que eu estou passando, né? Aí, classes sociais, governantes, é interessante saber se haviam pobres, se haviam escravos, se haviam gente rica, se era... Então, você saber desses detalhes, assim, procurar ter uma noção geral para poder construir o conhecimento, né, da Bíblia. Então, a gente saber como é o contexto da época, né, como é que as pessoas viviam. Então, é interessante. A questão da política, também fazer um levantamento geral sobre a política na época. Então, haviam nações como Egito, a Filístia, a Síria, a Babilônia, a Pérsia, a Grécia, a Roma. Eram nações que influenciavam de alguma maneira Israel, o povo de Israel. Então, como essas nações eram essas nações, como elas influenciavam Israel e a Igreja do Novo Testamento, né? Principalmente Roma e Grécia poderiam trazer uma certa influência, né, sobre a Igreja, como é que elas tratavam os cristãos, esses povos, essas nações, né, os governantes e tal. A gente sabe que a Igreja do Novo Testamento ela sofreu muito, né, por conta de perseguições e tal. Então, assim, você fazia um levantamento geral, como eram essas nações que estavam perto de Israel, interagiam com o povo de Israel, como era esse relacionamento. Então, quais as suas formas de governo? Então, quais as formas de governo dessas nações, né? As leis, saber das leis, grupos sociais, etc. Então, você tem uma noção sobre essas informações, né? Quando você for ler sua Bíblia, quando você for ler sobre o povo de Israel, né? Procurar conhecimento sobre o povo de Israel. Aí tem a questão dos povos aqui também. Você escolher um povo, uma comunidade, os samaritanos eram um povo. Vamos supor, os assírios eram um povo. Então, você, ao estudar sobre um povo, você escolhe um povo, uma comunidade, né, que está lá na Bíblia, e aí você vai fazer essas perguntas, responder essas perguntas, né, procurando na Bíblia, responder essas perguntas. Onde vivia este povo? Onde ficava a região? Onde ficava a região que eles viviam? Quais fatos mais importantes de sua história? Quais os hábitos e costumes, a religião, as festas, a cultura e que tipo de gente eles eram? Que tipo de gente eles eram? Eles eram pessoas boas, eles eram pessoas ruins, eles eram violentos, eles eram maus, como eles eram? Qual a posição social? Era pobreza, era riqueza? Qual eram os seus líderes, os reis, os governadores? Quem eram os seus líderes? De que viviam? Eles viviam da pesca, do artesanato, da agricultura, etc. Do comércio, de caravana. Qual a perspectiva religiosa deles? Assim, como eles eram? Eles eram teocráticos, eles eram politeístas, eles só tinham um Deus, tinham vários deuses. E quais os fatos relevantes deste povo são importantes para a nossa compreensão da Bíblia, né?
o que esse povo traz assim de interessante que faz com que eu compreenda melhor a Bíblia, né? Então, agora procure na Bíblia histórias que ocorreram com este povo ou nação. Aí você vai selecionar lá na sua Bíblia alguma história, algum fato que tenha ocorrido com esse povo que está lá mencionado na Bíblia. Você pega esse caderno de estudo e anota essas informações para construir o seu conhecimento, né? Isso aí é para você formar o contexto quando for estudar a nação de Israel, quando for estudar a igreja do Novo Testamento, quando for estudar certos indivíduos, né, para você analisar como era a cidade deles, como era a população, como eles interagiam com a população. Então é interessante você fazer esse levantamento dessas informações, né? São informações que você pode pesquisar, algumas você pode achar, outras não. Então você vai fazendo esse levantamento. Então esse é o fim do vídeo, eu espero que tenham gostado, até o próximo.